Boa noite, estamos aqui para mais uma live Refrigério, tempo de renovo para a sua alma. Louvado seja Deus por esse tempo tão especial, onde nós podemos passar um tempinho juntos, buscando a presença de Deus. E hoje eu tenho um tema muito especial para compartilhar com você. Algo que, na verdade, vem sendo esquecido no decorrer do tempo e é fundamental, na verdade, essencial para nós que somos cristãos. Instagram acabou de entrar agora, seja muito bem-vindo ao nosso Instagram com a live Refrigério, tempo de renovo para a sua alma, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, minha irmã que está acessando essa live aqui pelo nosso Instagram. Queridos, há algo que vem sendo esquecido e que é fundamental para a vida, para a fé cristã, para a vida cristã, para a caminhada com Deus, e nós não podemos nos esquecer jamais, que é a presença do Espírito Santo. De maneira especial, uma das coisas que fez e que tem feito diferença na vida da igreja é o fato de nós entendermos como fé reformada, o fundamento da fé reformada, é o fato de nós compreendermos aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, a salvação pela graça, por meio da fé, entendermos que não é por aquilo que a gente faz que nós alcançamos a graça de Deus, mas é fundamentalmente aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário pela nossa vida. Então, um dos fundamentos da fé reformada é a salvação pela fé, ou seja, a graça de Deus que nos alcança por intermédio da fé. Então, isso aí é um fundamento, é a base da fé cristã, o grande, vou dizer aqui algo importante, o grande recomeço da igreja, a retomada da igreja cristã, fundamentalmente buscando na palavra de Deus as bases de sustentação de uma fé cristã fundamentada nas Escrituras e principalmente fundamentado na obra salvífica de Cristo, né, no sacrifício de Jesus da cruz do Calvário, sua obra de ressurreição, enfim, todas as coisas que aconteceram. Mas nós precisamos entender que quando Jesus ele conclui o seu propósito, que foi entregar a sua vida por nós, alcançar a ressurreição e estar à direita de Deus Pai, é interessante nós nos lembrarmos de que algo aconteceu e que fez total diferença para a nossa vida, que fez total diferença para a fé cristã, que é a presença do Espírito Santo. Nós precisamos, como igreja cristã, retomarmos e buscarmos uma experiência, a companhia, a pessoa do Espírito Santo, que deve ser conhecida, que deve ser adorada e que deve ser exaltada. É interessante quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós nos referimos ao Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade e às vezes dá a falsa ideia para nós de que o Espírito Santo chegou depois, que o Espírito Santo está numa ordem decrescente, onde o Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda pessoa, o Espírito Santo é a terceira pessoa. Parece que o Espírito Santo é menos importante, porque o Pai é a primeira pessoa da Trindade, o Filho é a segunda e o Espírito Santo vem lá por último, a terceira, enquanto que, na verdade, nada disso funciona dessa maneira. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo é Deus. O nosso Deus, segundo Calbart, eu acho interessante essa expressão, o Deus cristão, ele dizia, o Deus cristão chama-se Trindade. Ou seja, nós, quando adoramos a Deus, nós estamos adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que nós precisamos compreender algo que é fundamental para a nossa vida e para a nossa caminhada de fé. Nós precisamos compreender que o Espírito Santo, segundo uma antiga obra, um antigo livro de um autor hoje não muito bem quisto aí na comunidade evangélica, que é o Caio Fábio, por conta de tantas polêmicas, hoje os evangélicos já não lê tanto Caio Fábio quanto já leram. Mas há um livro dele muito interessante que diz, que traz, né, como título, Espírito Santo, Deus que habita em nós.
Então, nós precisamos retomar essa busca, esse desejo, esse ardor pela pessoa do Espírito Santo. E entendemos que o Espírito Santo não é simplesmente uma força, como alguns acreditam, que o Espírito Santo é uma simples experiência. Não, o Espírito Santo, ele é Deus e ele tem que ser adorado, ele tem que ser desejado, buscado. Nós precisamos entender que a presença do Espírito Santo é que realmente vai fazer com que a nossa fé seja uma fé robusta, uma fé fortalecida, uma fé que verdadeiramente vai estar em concordância com as Sagradas Escrituras, quando nós entendemos que a nossa fé, o fundamento da nossa fé, passa pela companhia, passa pela presença, passa pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo esteve conosco quando ele nos tocou e, pela graça, fomos alcançados pelo amor de Deus. Ali o Espírito Santo fez uma obra de despertamento e a experiência com o Espírito Santo nos faz ver quem realmente nós somos. E quanto mais do Espírito Santo nós temos, mais nós compreendemos o quanto nós somos pecadores, mais nós compreendemos o quanto nós precisamos da presença dele na nossa vida, quanto nós precisamos aprender de Deus nas Sagradas Escrituras, o quanto nós precisamos aprender de Deus para que possamos continuar nessa caminhada com o Senhor. Então, a companhia do Espírito Santo esteve lá com os grandes homens de Deus, com os reis, com os profetas do Antigo Testamento. Mas hoje o Espírito Santo, muito mais do que estar conosco, o Espírito Santo vive em nós, o Espírito Santo faz morada. Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele está na vida do cristão, ele faz parte da gente. E eu gosto de uma expressão que Paulo usa, falando aos Coríntios, dizendo que nós somos esse vaso de barro que traz dentro de si um grande tesouro. Nós precisamos compreender que o Espírito Santo habita em nós e que nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Nós, muitas vezes, temos ouvido falar, muitas vezes nós temos participado de estudos, mas o Espírito Santo é muito mais do que isso. O Espírito Santo precisa ser vivenciado como uma experiência real, no sentido de que nós precisamos buscá-lo. Eu gosto de uma ideia que um grande autor cristão chamado A.W. Tozer, nós temos falado sobre ele nesses dias aqui, tem ideias fantásticas, e o Tozer, quando ele vai falar sobre a necessidade de nós buscarmos e termos uma vida na companhia, na presença, no conhecimento do Espírito Santo, ele vai dizer que uma criança que experimenta uma comida deliciosa, ele não precisa saber teoricamente o que significa cada um dos grãos que ele come, ou mesmo uma fruta adocicada que faz tão bem ao paladar que ele experimenta, porque na verdade, o Espírito Santo, ele, muito mais do que nós ouvirmos falar sobre ele, nós precisamos buscar uma experiência com ele, uma experiência de vida, uma experiência que realmente vai nos tocar, que vai nos transformar e que vai mudar a nossa vida e a nossa história. Hoje, eu e você precisamos compreender que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, se nós realmente quisermos ter uma vida cristã vitoriosa. Nós entendemos que temos que ler a Bíblia, nós entendemos que temos que orar, nós entendemos que temos que jejuar, mas existe algo que nós precisamos compreender. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Com isso, eu quero citar três textos bíblicos e depois compartilhar com você uma ilustração que eu achei fantástica e que com certeza vai acrescentar muitíssimo na sua vida. Os três textos que eu quero compartilhar com você são Efésios capítulo 5, versículo 19 e 20, onde traz uma exortação muito séria e muito importante, onde o autor da carta aos Efésios ele vai dizer para nós: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução,
mas enchei-vos do Espírito. Vou até pegar minha Bíblia aqui. E aí ele vai passar para nós várias instruções como nós devemos nos encher, né, do Espírito Santo. Deixa eu pegar aqui Efésios capítulo 2, capítulo 5. Olha só o que a palavra de Deus nos diz, versículo 18, tá? Efésios 5, 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Deixem-se encher com o Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele fala sobre louvor e gratidão como sendo o caminho que leva a uma vida cheia do Espírito Santo. E é interessantíssimo que essa versão da Bíblia, a Nova Almeida atualizada, que é uma atualização da Bíblia que é muitíssimo usada nas igrejas evangélicas, que é a Bíblia revista e atualizada. Então, fizeram uma nova atualização dessa versão, João Ferreira de Almeida, e aqui traz a expressão que está em consonância com a expressão original. E é interessante que aqui a expressão do versículo 18 diz: deixem-se encher do Espírito Santo. O que eu acho super interessante aqui, quando eu leio esse texto, é que é desejo de Deus nos encher do seu Santo Espírito. É desejo do coração do Senhor nos fazer homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, olha que palavra maravilhosa que nós encontramos aqui. Mais do que simplesmente um desejo humano e uma necessidade cristã de nós termos uma vida cheia do Espírito Santo, diz que o próprio Deus, o meu entendimento sobre o versículo 18, o próprio Deus primeiro faz uma ordem, uma ordenança, dizendo: olha, não se enche, não se embriague de vinho, não se embriaguem de vinho, porque o vinho há dissolução, o vinho vai levar vocês a fazerem coisas que depois vocês vão se arrepender, mas vocês precisam estar cheios do Espírito Santo. E aqui a expressão, ela é justamente a ideia do passivo, ou seja, deixe que Deus encha vocês do Espírito Santo, ou seja, mais do que uma busca humana para se tornar cheio do Espírito, há um desejo do próprio Espírito Santo em nos encher e fazer com que a nossa vida cristã seja cheia da presença dele. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Deus é tremendo. E há um desejo no coração de Deus fazer de você um homem cheio do Espírito Santo. Fazer de você uma mulher cheia do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Então, o texto de Efésios, capítulo 5, nos ensina, dizendo que nós precisamos aprender a viver uma vida em comunhão, mas uma comunhão espiritual. Nós precisamos compreender que a fé cristã nos leva a uma vida de comunhão, e a nossa comunhão, desfrutada na companhia um dos outros, precisa ser uma comunhão espiritual. Não é apenas uma convivência social como nós podemos ter em qualquer lugar, seja no trabalho, seja no momento de lazer, seja entre os familiares, mas aqui está dizendo algo muito mais profundo. Aqui está dizendo que nós precisamos ter uma comunhão espiritual, e essa comunhão espiritual aparece aqui dizendo que nós precisamos usar uma linguagem que tenha os salmos, que tenha cânticos espirituais, e que nós precisamos ter um coração agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós em Cristo. Isso é maravilhoso, e esse é o caminho para se ter uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas um estudo bíblico sobre uma das pessoas da Trindade.
O Espírito Santo é a companhia de Deus na nossa vida, para nos fazer vencer nos momentos de maiores dificuldades. O Espírito Santo esteve com Jesus no deserto para fazê-lo vencer. E há uma expressão de Jesus que eu acho muito interessante. Ele diz que aqueles que creem nele, aqueles que seguem ele, farão coisas ainda maiores. Quem sabe ali, meus irmãos, Jesus estava dizendo que o mesmo Espírito que era sobre ele, que estava na vida dele, é o mesmo Espírito que está sobre nós, que está em nós, para nos capacitar a viver uma vida plena, uma vida cheia da presença divina, uma vida movida pelo Espírito Santo, para que possamos experimentar sinais, maravilhas, milagres de Deus, porque é o Espírito Santo que faz. Não é a minha oração poderosa, não é a minha super fé que vai fazer alguma coisa, mas é o Espírito Santo que age em nós, é que nos capacita a fazer a obra de Deus, que nos capacita com os dons para que possamos exercer ministérios e para que possamos servir uns aos outros. Portanto, citando o segundo e o terceiro texto, há uma grande exortação aqui que vale muito a pena. Primeiro, no capítulo 4, há uma expressão que diz, há uma expressão muito importante. Deixa eu pegar meu caderninho aqui, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 30. Exatamente. Diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados no dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo pode ser entristecido. Ele diz: não entristeçam o Espírito Santo, o qual vocês foram selados. Ou seja, há uma presença divina que marcou, que selou a sua vida no dia da sua redenção. No dia em que Cristo te tocou, no dia em que a obra de Cristo te alcançou. Ali você foi selado, você foi marcado com a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Isso nos mostra, meus irmãos, que nós estamos numa luta ferrenha, que nós estamos numa batalha, onde nós precisamos lutar contra o nosso desejo, que nos leva à condenação, no sentido de que o nosso desejo sempre nos convida para uma vida de pecado e para uma vida longe da presença de Deus, mas o Espírito Santo sempre nos traz a razão e nos faz lembrar do alto preço que foi pago por mim e por você na cruz do Calvário. E isso faz total diferença. E é o Espírito Santo que vai nos conduzir. Por isso ele diz: não entristeçam o Espírito Santo. Tenham uma vida em santificação, tenham uma vida que agrade o coração do Espírito Santo. Tenham uma vida correta, tenham uma vida cheia de atitudes cristãs. Tenha uma vida que glorifique a Deus pelas suas atitudes. E uma última exortação, que é interessante, é um versículo bem curtinho, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. O que isso significa, meus irmãos? Significa que nós precisamos de uma vida cheia da presença dele. Mas todas as vezes que nós ignoramos a presença do Espírito Santo, nós estamos entristecendo o Espírito Santo e nós estamos apagando o Espírito Santo, que deve ser o fogo que nos consome, que deve ser o fogo que vem para trazer todo o ânimo, todo o vigor, vem para realmente ser esse poder, esse combustível que nos coloca de pé e que nos faz batalhar, que nos faz vencer e que nos faz lutar em cada dia e em cada momento da nossa vida com Deus, em meio aos maiores desafios que nós temos diante de nós. Não apaguem o Espírito, não ignorem a presença do Espírito Santo, não ignorem a presença do Espírito Santo. Hoje eu quero convidar você para nós buscarmos a presença do Espírito Santo. Eu acho interessante, é uma outra ilustração, né,
do Tozer, que ele diz assim: um jovem que descobre o amor não precisa conhecer Freud ou qualquer outro psicanalista ou um outro poeta que vai fazer com que ele saiba o que significa amar, o que significa estar apaixonado. Ele simplesmente tem a experiência de um sentimento avassalador que está ali dentro dele, que ele não consegue controlar. Portanto, nós, muito mais do que termos um estudo de como ter uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos nos dispor a buscar, nós precisamos entender que o Espírito Santo está agora agindo aí no seu coração, na sua vida, trazendo todo o despertamento necessário para que você tenha uma vida abundante, para que você tenha uma vida que faz você vencer, que faz você estar em paz, que faz com que você tenha o ânimo necessário para continuar a sua caminhada cristã, para continuar a sua caminhada com Deus. Quero convidar você para nós termos um momento de oração, e antes da oração eu quero falar com você sobre uma ilustração muito interessante que o Tozer traz sobre o Espírito Santo, sobre essa experiência com o Espírito Santo. Ele vai dizer que o ferro e o fogo são dois elementos diferentes, substâncias diferentes. Um é um elemento da natureza, o fogo, o ferro é uma outra substância, e eles são diferentes. Mas à medida em que o ferro ele é lançado ao fogo, e esse fogo aquecido, esse fogo poderoso, esse fogo devastador, ele vai aquecendo esse ferro, vai fazendo com que a substância do ferro vai mudando à medida em que o fogo o aquece. E então, quando chega a altas temperaturas, o ferro ele vai ser derretido. E uma vez que o ferro ele é derretido, assumindo uma forma líquida, ele pode ser colocado em formas diferentes. E à medida em que ele é colocado nessas formas diferentes, ele pode assumir a forma em que cada forma acolhe esse ferro derretido. No momento em que o ferro está sendo derretido, ele se mistura com o fogo, ao ponto de não sabermos aonde está o fogo e aonde está o ferro. É isso que Deus espera que nós experimentemos na nossa caminhada com Ele. É isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. É essa experiência que Ele quer nos dar, aonde nós vamos ser tocados, ao ponto de nos desfazer, ao ponto de toda a impureza ser queimada, ao ponto de tudo aquilo que nos impede de prosseguir essa vida abundante, essa vida maravilhosa que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que nos impede seja queimado até o final, seja queimado até extinguir, para que então nós estejamos plenamente nas mãos do Espírito Santo, para que Ele nos faça ter a forma que Ele deseja, para que Ele faça em nós e através de nós o que Ele deseja, o que Ele quer. Muitas coisas nós temos dificuldade em avançar, muitas coisas nós temos dificuldade de vencer, porém o Espírito Santo vence todas elas, e o Espírito Santo é que vai nos trazer a forma correta no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, para que possamos ser completamente preparados, capacitados para fazermos a vontade dele e vivermos da forma em que ele deseja que vivamos. Eu convido você para um momento de oração na nossa live Refrigério, para que estejamos juntos, buscando a presença do Espírito Santo. E eu vou te dizer uma coisa, quando você estiver orando e clamando a presença do Espírito Santo, pode ser que aconteça alguma coisa, mas pode ser que simplesmente você tenha a sua primeira experiência de sentir uma paz no seu coração, para mudar a sua vida e para mudar a sua história. A presença do Espírito Santo nem sempre nos leva a fazer barulho,
nem sempre vem de uma maneira avassaladora, mas muitas vezes a presença do Espírito Santo vem como um cicio, como um vento suave para nos trazer e nos conduzir de uma maneira tranquila ao centro da vontade do Pai, para que possamos viver o propósito de Deus. Deus que esteve presente na nossa vida desde aquele momento em que o Salmo 139 diz, aquela substância informe, ali o Senhor estava nos vendo, ali estava sendo escrita uma história linda, maravilhosa, de graça, de poder, da majestade de Deus, da presença santa e bendita da Trindade Santa na nossa vida. Convido você agora a orar ao Senhor e a buscar a presença de Deus. Convide o Espírito Santo para encher a sua vida. Convide o Espírito Santo para marcar a sua história. Mais do que estudos sobre, nós precisamos aprender a conhecer e caminhar na presença do Espírito Santo. Seja bem-vindo a esse momento especial em que nós temos a oportunidade de dizer, Espírito Santo, enche a minha vida. Vamos orar? Em nome de Jesus. Silvia, obrigado pela sua presença, minha amada esposa Vivian, Luiz Ricardo, pastor que entrou na nossa live aqui pelo Instagram, meus irmãos queridos aí no Facebook, o Valmir, a Simone, a Célia, louvado seja Deus pela vida de vocês, amados, Deus os abençoe em nome de Jesus. E agora, vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo para que marque a nossa vida, em nome de Jesus. Se você puder, pare o que você está fazendo e vamos ter um momento de oração. Santo Espírito, a Tua palavra nos ensina, deixem-se encher do Espírito Santo. Deixem-se encher do Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor, para clamarmos a Tua presença e para dizer que nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos que sem Ti nós nada podemos e reconhecemos que muitas vezes nós temos perdido a oportunidade de poder viver uma vida maravilhosa, de viver uma vida em abundância, ter a experiência de uma vida plena, porque muitas vezes nós temos ignorado a Tua presença, Espírito Santo. E nessa noite nós pedimos que o Senhor nos perdoe, porque nós temos ignorado a Tua presença, Espírito Santo. Nós temos lembrado da obra redentora de Cristo, aleluia, glória a Deus por isso. Nós temos lembrado do maravilhoso, tremendo, transformador amor do Pai. Mas, Espírito Santo, muitas vezes nós temos nos esquecido da Tua companhia, temos nos esquecido que é o Senhor quem nos capacita, temos nos esquecido que é o Senhor quem nos fortalece, temos nos esquecido que o Senhor é real, que o Senhor que está em nós, que o Senhor que está conosco, que é o Senhor que nos toma pela mão, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos coloca as palavras certas, nos momentos em que nós precisamos proclamar a nossa fé, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos cura, é o Senhor quem transforma a nossa mente, o nosso coração, é o Senhor que nos capacita a vencer os desejos da carne, é o Senhor que está segurando a nossa mão nos momentos de angústia e de tribulação. Espírito Santo, nós queremos dizer que Tu és bem-vindo. Nós queremos declarar nessa noite que nós não queremos negligenciar a Tua presença, não queremos nos esquecer da Tua presença, porque é o Senhor que nos fortalece para vencermos as tentações do dia a dia. Espírito Santo, nós reverenciamos a Tua presença. E agora, Espírito Santo, encha-nos,
Encha-nos. Não queremos apagar a tua presença, não queremos entristecer o teu coração. Espírito Santo, nós precisamos, nós buscamos e nós clamamos. Espírito Santo, encha-nos, 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 para que a nossa vida jamais seja a mesma. Espírito Santo, eu oro pelos meus irmãos que estão comigo nessa live, Senhor. E oro para que o Senhor os revista, para que o Senhor os ajude, para que o Senhor os toque, para que o Senhor esteja liberando sobre a vida dos meus irmãos um poder da tua presença que os capacite, que os abençoe, que os fortaleça, que os capacite a vencer as tentações e as dificuldades. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor os visite com a tua paz. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor nos visite com os teus prodígios e sinais, para que possamos vivenciar, para que possamos ver, experimentar os milagres que o Senhor quer fazer. Espírito Santo vai liberando cura, Espírito Santo vai liberando dons, Espírito Santo vai liberando a capacitação, a visão, vai liberando propósito sobre a vida, Senhor Deus, daqueles que estão perdidos. Espírito Santo vai tocando, revelando salvação àqueles que precisam ser alcançados com a salvação. Espírito Santo, revela-nos a cada dia o quanto precisamos da tua presença sobre a nossa vida. Senhor, nós oramos pela vida da Michele e pedimos para que o Senhor visite com a cura do Senhor. O Senhor é um Deus de milagres e sabemos que para o Senhor não há impossíveis. Então, visita essa vida com cura, visita a sua família, Senhor. Traga todo o consolo, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós pedimos, Pai, pedimos pela vida da Júlia, abençoa a vida dela, a restauração dela, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós pedimos pelos enfermos, pelos nossos parentes, Senhor Deus, que estejam atravessando momentos de dificuldade, oramos pelos nossos amigos, oramos a Deus para que o Senhor esteja liberando libertação sobre a vida daqueles que se encontram presos nos vícios, presos nas confusões da vida, presos na ignorância, Senhor, no nome de Jesus. Libera sobre a vida dos meus irmãos, Espírito Santo, da tua companhia, dos teus prodígios e sinais, das tuas maravilhas. Nós oramos, Espírito Santo, e te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo esteja contigo, que o Senhor te abençoe e te capacite a viver uma vida cheia da presença de Deus, em nome de Jesus. Meu amigo pastor Kleber Luciano de Lima, gente boa demais. Deus te abençoe, querido. Obrigado por acessar aí a nossa live Refrigério, toda terça-feira, às 20 horas, aqui pelo nosso Facebook e pelo nosso Instagram. Obrigado, Silvia, pela sua presença. Muito bom ter você aqui também, viu? Deus te abençoe. Um abraço aí para o Marcos, um abraço para suas filhas, aí, em nome de Jesus, para o Netinho, para o Vitão, gente boa demais. Deus abençoe vocês. Isso aí, gente. Obrigado por esse tempo que vocês me permitem falar com vocês. Claudineia, obrigado pela sua presença aqui pelo nosso Facebook. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Gente, vamos ficando por aqui. Estamos encerrando. Que Deus te abençoe e que a sua vida seja cheia do Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.